O comandante pega o microfone e fala para os passageiros as condições do destino e avisa que vai iniciar a descida. Mas como é que ele sabe a hora que ele tem que descer, hein? Saudações aeronáuticas, tudo bom com vocês? Tudo bem! Pessoal, quem quiser ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo legal e informativo, pode ajudar clicando no botão Seja Membro ou então visitando a nossa loja, que tem muita coisa legal para quem gosta de colecionar itens de aviação, tipo esses maravilhosos chaveiros, que possuem frete grátis para todo o Brasil e são colecionáveis, tá? E se você comprar 3, você ganha uma tag de mala completamente de graça. Loja do aviõesemusicas.com.br. Pois é, então, hoje a gente vai falar de um problema que não passa pela cabeça da maioria das pessoas comuns, mas vive maquinando dentro do cérebro dos pilotos. Como chegar num ponto que está lá na frente e lá embaixo, na velocidade e na altitude corretas. Nós, seres humanos, como a gente já viu em vários vídeos, não fomos feitos para voar. Por isso, essa noção de deslocamento no espaço tridimensional é tão antinatural para a gente. E quanto maior a velocidade e as altitudes envolvidas, mais complicado fica. E se a gente somar a isso as ilusões de ótica, máquinas de centenas de toneladas, e as coisas podem enrolar mais ainda. Mas vamos chegar lá com calma. Vamos voltar ao voo de cruzeiro, que é aquela fase do voo onde o avião fica horas voando reto e nivelado, sem mudar muito de velocidade ou altitude. Digamos que você está a 40 mil pés. Eu vou usar pés porque é a medida que se usa na aviação do mundo todo, tirando Rússia e principalmente a China, que usam metros, mas vamos pela maioria. Para facilitar, eu vou colocar o nosso destino ao nível do mar. E para facilitar mais, eu vou ignorar a aproximação final, que começa uns 3 mil pés acima da altitude do aeroporto. Então vou colocar direto a altitude da pista. E a pergunta que você, os pilotos e o controle de tráfego aéreo vão fazer é a mesma. A que distância do aeroporto a gente tem que começar a nossa descida? Bem, o valor varia ligeiramente entre diferentes modelos de avião, mas em geral, uma boa técnica é multiplicar a altitude que você está por 3 e cortar os últimos 3 zeros, ou seja, 40 mil pés, a gente corta os zeros, vira 40. Daí 40 vezes 3 é igual a 120, ou seja, a cerca de 120 milhas náuticas antes do aeroporto, a gente deve começar a descer. Agora eu vou mudar o exemplo para vocês fazerem a conta. Vocês estão a 33 mil pés e vão pousar no aeroporto que fica a 3 mil pés de altitude. Quantas milhas antes precisa iniciar a descida? Calcular? 33 menos 3 igual 30. E 30 vezes 3 igual 90 milhas náuticas. Viu? É simples. Esse é um cálculo grosseiro e é mais usado em aviões menores que voam mais baixo. Nos aviões de linha aérea, a lógica acaba sendo um pouco inversa. Os próprios computadores do avião já calculam o ponto ideal de descida, levando em conta o peso, os ventos e distâncias. Mas como a gente sabe, computadores podem errar se você colocar dados errados nele, não é? Ele vai acreditar cegamente no que você escreve para ele. Então, o que os pilotos fazem durante toda a descida é calcular mentalmente se a altitude que eles estão naquele momento ou a altitude que o computador está fornecendo faz sentido para aquele voo. Como a gente sempre diz aqui, é mais uma barreira de segurança. Já que a rota é editada constantemente durante a última fase do voo, baseado no que o controle de tráfego aéreo passa, desvio de tempestades, essas coisas, e as velocidades e distâncias para o aeroporto mudam dinamicamente, é preciso estar sempre atualizando esse cálculo. E como é que os pilotos fazem esse cálculo mental? Primeiro a gente precisa entender o cálculo que eles não fazem. O computador de bordo recebe ou por data link, que é um sistema de rádio ou via satélite, ou pela inserção manual dos pilotos, os ventos e temperaturas nas diferentes altitudes que a aeronave vai cruzar durante a descida. Ele também leva em conta eventuais restrições de altitude e velocidade, comuns em voos por instrumentos,
para livrar montanhas ou mesmo outras rotas de aviões que passam ali por perto. São pontos no espaço que trazem, por exemplo, que você deve cruzá-los acima de tal altitude ou abaixo de tal velocidade. Tudo isso é considerado no cálculo que o computador faz e, portanto, o cálculo do próprio avião é muito mais refinado do que o que os pilotos podem fazer de cabeça enquanto voam. Mas o dos pilotos é preciso o bastante para identificar qualquer erro grotesco na programação do computador. E principalmente quando o avião está sob vetoração, ou seja, quando o controle dá as proas e altitudes para a descida do avião. Então vamos do começo. O avião mostra um ponto onde iniciar a descida, que se chama TOD, Top of Descent, e uma linha, que é exatamente o path, ou seja, o caminho, a descida mais eficiente que o computador calculou. O avião está descendo usando essas informações. Quando faltar uns 80 milhas para chegar no aeroporto, você olha o altímetro e está passando a 25 mil pés. E aí, você está alto ou baixo? A lógica é parecida com o que a gente viu antes. Altitude vezes 3 dá o resultado em milhas. 25 vezes 3 são 75, certo? Se você está a 80 milhas passando 25 mil pés, então está confortável. Está até um pouco baixo, já que em tese está mais longe do que precisaria estar. Mas esse cálculo é útil mesmo sob vetoração de radar, como eu disse antes. É que quando você está sendo vetorado pelo controle de tráfego, o computador não tem mais como saber a distância que o avião vai percorrer até o pouso. Então a rampa eletrônica que ele cria com os cálculos refinados acaba não servindo para muita coisa. E para os pilotos, o grande desafio passa a ser adivinhar o que se passa na cabeça do controlador de tráfego aéreo. Se você desce rápido usando os recursos que o avião tem, como reduzir potência ao máximo e acionar os speed brakes, que são aqueles painéis que diminuem a sustentação das asas e aumentam o arrasto do avião, isso pode acabar deixando o avião muito baixo, aumentando o gasto de combustível desnecessariamente na parte final do voo. Por outro lado, se você se mantiver descendo de maneira mais eficiente possível, mesmo enquanto se aproxima do aeroporto, pode tomar uma encurtada do controle e acabar alto demais, tornando difícil ou até impossível voltar para a rampa ideal de descida. E aí, lá se vão mais alguns minutos de vetoração extra para fazer uma voltinha e o controle te colocar de volta na fila, na altitude correta. Felizmente, os melhores controladores sabem disso e informam de tempos em tempos para os pilotos quantas milhas faltam para o pouso. É algo assim: você está passando 12 mil pés e o controle diz: vire para a direita, proa de 300, desça para 5 mil pés, 28 milhas para o toque. E aí, qual é a conta que o piloto faz? 12 vezes 3, 36. Opa, estamos alto. Alguma coisa precisa ser feita. Existem 3 tipos de energia envolvidas na descida de um avião. A primeira é a energia cinética, ela é a velocidade do avião. Se o piloto aumentar a velocidade sem mexer na potência, ele consegue descer numa razão maior, mas também vai acabar cobrindo uma distância maior, certo? Então pode não ser a melhor opção. A segunda é a energia química. Você transforma ar e combustível em energia, ou seja, potência dos motores. Mas na descida, via de regra, os motores estão em marcha lenta. E a terceira é a energia potencial, a altitude. Quanto mais alto, mais energia acumulada você tem, por causa da gravidade que puxa a gente para baixo, a menos que você seja terraplanista, que não existe gravidade para você. É com essas 3 energias que o piloto, primeiramente de forma consciente e conforme eles vão ganhando mais experiência, trabalham isso de maneira até intuitiva. Um Boeing 737 ou um Boeing 777 precisam de cerca de 3 milhas para perder 1000 pés. Ou seja, a razão de planeio com os flaps recolhidos numa velocidade típica é de 16 para 1. Isso significa que ele anda 16 unidades de medida de distância para frente para cada uma unidade que ele perde. Seria 16 metros para frente, perde 1 metro. Nada mal, né? Para fins de comparação, essa razão em um Cessninha 172, que é usado no treinamento básico dos pilotos, é de 1 para 9. E num Boeing 787 Dreamliner, com essas asas extremamente avançadas,
é muito maior ainda que no 737 e no 777, é da ordem de 19:1. Daqui a pouco a gente fala do 787 de novo. Se você não usar speed brakes no 737, a razão de descida na velocidade mínima limpa, ou seja, a mais baixa que dá para voar sem estender os flaps, sem baixar trem de pouso, é de 1.100 pés por minuto. Já usando speed brakes, a razão aumenta para 1.400 pés por minuto. É bom lembrar que o 777 e o 787 têm speed brakes bem mais efetivos, até porque você precisa lidar com uma massa de 3 a 5 vezes maior que um Boeing 737. Enfim, em geral, a melhor solução seria reduzir ao máximo sua velocidade e descer de forma mais inclinada, para se readequar à rampa ideal de descida. E aí é refazer a conta. Passando 10.000 pés a 40 milhas do aeroporto, tá bom? Para um 737, vai estar baixo. Para um 787, também, mas não tanto. E assim os pilotos vão fazendo. Se em algum momento o avião ficar baixo demais, digamos, passando 4.000 pés a 7 milhas de distância do aeroporto, aí pode ser interessante reduzir a razão de descida para não ficar voando nivelado depois por muito tempo, fazendo assim o uso mais inteligente de qual energia? Da química, isso mesmo. Quanto mais eficiente for essa descida, menos combustível é usado naquele avião. Isso é bom para as finanças da companhia, bom para o meio ambiente, com menos poluente, menos barulho e melhor ainda para os pilotos, porque se eles precisarem arremeter depois ou alternar para outro aeroporto, eles têm mais combustível disponível porque fez uma descida eficiente. Isso até tem um nome em inglês, uma sigla que é CDA, é aproximação de descida constante, ou Constant Descent Approach. E é um requerimento em muitos lugares do mundo. Londres, por exemplo, na Suíça tem que fazer isso. E se não for cumprido, pode dar uma multa pesada aí do meio ambiente. E assim você vai configurando a aeronave conforme se aproxima da parte final da descida. Ou como se diz na gíria, sujando o avião. Primeiro dá um pouquinho de flap, depois mais flap, depois trem de pouso e finalmente as configurações de pouso. Os pilotos têm certa autonomia para gerenciar isso, afinal são eles que gerenciam toda a energia do avião. E trem de pouso, flaps, speed brakes, essas coisas causam arrasto e, portanto, devem ser aliados valiosos em certos momentos do voo. Mas existem políticas bem definidas de cada fabricante e da companhia aérea de quando usar cada um desses recursos e eles devem ser respeitados, obviamente. O que nenhum piloto gosta muito é de chegar baixo e configurado, só que muito longe do aeroporto. Porque aí o pessoal chama isso de arrastar lata, né? Ou no caso do 787 e do A350 é arrastar plástico. Mas no começo, quando o piloto ainda é inexperiente, ele tende a fazer isso para garantir o que é prioridade acima de tudo, a aproximação estabilizada para o pouso. Conforme ele ganha confiança na máquina, vai, digamos, esticando mais a operação, deixando para sujar o avião mais tarde, para fazer a descida mais eficiente. Só que às vezes, esticando demais, ele pode errar. E aí só resta pedir ajuda ao controle, com umas milhas a mais para perder a altitude. Ou, se ainda tiver conserto, usar algumas técnicas de captura de rampa de descida por cima, que existem, mas deve ser o último recurso. O ideal é sempre chegar confortável no segmento final da aproximação. Mas aí você deve se perguntar, Mas com tanta tecnologia embarcada, afinal ainda tem gente que jura que semana que vem já tem avião de linha aérea autônomo, né? Mas não é assim. ainda precisa ficar fazendo essas continhas de cabeça lá dos primórdios da aviação? O 787 tem um recurso bem bacana, chama-se Off-Path Descent, ou seja, descida fora de rota. Você insere no computador um ponto específico e escolhe a altitude e velocidade que quer passar lá. O computador então gera na tela de navegação 2 círculos tracejados, um azul e um branco, ao redor daquele ponto que você escolheu. Se o seu avião estiver fora do círculo azul, significa que você está baixo. Entre o azul e o branco, que você vai conseguir chegar lá, mas vai precisar usar speed brakes para não ficar alto. Agora, se estiver dentro do branco, aí a coisa complica. Nem com speed brakes você chega.
No fim das contas, é sempre bom fazer as contas. Afinal, como diz um velho e sábio ditado, nunca deixe que o seu avião o leve para algum lugar onde o seu cérebro não tenha chegado 5 minutos antes. Tá legal? Se gostou de mais essa informação, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito. E para ser membro e ter o seu nome mostrado aqui embaixo, olha o nome do pessoal que apoia o canal aí, ó. É só clicar no botão Seja Membro. Bom, um grande abraço e até o próximo voo.